Olá, que bom você por aqui mais uma vez. Mais uma vez. Você aqui e nós estamos aqui, Diego, para continuar o Hiperlinkados, temporada número 6, episódio que eu já perdi a conta. Isso, e a gente não fala mais aqui das redes sociais, mas elas estão presentes. Estão vivas. E vale a pena eu relembrar você que os episódios anteriores estão no YouTube. Então, se você não assistiu, porque você por acaso perdeu a programação, vai lá no YouTube e assiste para você não perder nenhum passinho dessa jornada que a gente está fazendo. Porque hoje a gente vai começar de onde a gente parou na semana passada. A gente falou da lei, lá aos pés do Sinai, contou a história. Como que ela foi dada ali, né? Foi dada, e agora a gente vai falar de algumas implicações do que estava acontecendo ali. Certo. De algumas implicações, não é, da lei de Deus e de algumas coisas que se prega e se entende acerca da lei de Deus. Isso. Não é? E hoje a gente vai ter a oportunidade de... na semana passada a gente ficou ali naquela parte histórica de Êxodo, ali do povo recebendo a lei, né? Uhum. E agora a gente vai mostrar os ecos, o reverberar disso em toda a Bíblia. Porque ali Deus estava fazendo uma aliança com o povo. Isso. Né? Estava reafirmando uma aliança. Só que tinha uma dúvida agora. Nos tempos de Paulo, certo. Havia uma dúvida lá nos tempos de Paulo, que gerou uma dúvida. A dúvida era a seguinte, a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança de graça. Certo. Assim, ó, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Exatamente, era uma aliança de graça, não é? De salvação pela graça. Aí você tem o Sinai, que me parece uma aliança de lei. Parece. Me parece uma aliança de lei. Porque ali ocorre uma aliança também, só que a ênfase no Sinai é da lei, né? Porque agora vocês vão ter que fazer isso. E Deus endureceu. Não endureceu? Endureceu. Deus endureceu ali. Então, há essa dúvida existe até hoje. Existe. Embora a gente já tenha falado nessa jornada aqui, que não era para ter essa dúvida, porque primeiro Deus salva e depois a lei vem, né? Isso. Primeiro vem a graça... E depois vem a lei. Depois vem a lei. Ele até falou isso na hora de dar a lei. Isso, ele até avisou. Ele avisou. Só para lembrando aqui que eu salvei primeiro, né? Isso. Eu não perguntei para vocês lá, se vocês fizerem tudo direitinho, eu salvo vocês. Ok, é isso. Certo? É isso. Então vamos lá. Porque aí sim seria um relacionamento baseado na lei. Baseado na lei. Eles até, a gente até falou no episódio anterior que eles estavam meio achando que era isso mesmo. Sim, é verdade. Fala que a gente obedece. Isso. Fala que a gente faz. Porque eles tinham a mentalidade de escravo. Isso. Mas o mais espantoso, não só a mentalidade de escravo, eles eram humanos e tinham mentalidade de escravo. Então, para eles era fácil falar isso. Sim, fala que a gente faz. Exatamente. Então o que tem que fazer? Né? O que tem que fazer? A gente vai cumprir exatamente o que tem que fazer. Aí... Tanto que Deus fala assim, vocês estão falando, mas o coração... Exatamente. Quem dera tivesse no coração isso. Exato, quem dera. Segura a palavra coração, tá? Coração é importante. É importante. Quem dera, coração. Ok? Então, aqui em Gálatas, Paulo vai responder isso. Vai responder essa dúvida, vai arrumar isso. Ok. Né? E ele arruma, eu vou começar em Gálatas 3,17, que Paulo fala assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, aqui ele se refere à aliança feita com Abraão. Sim. Tá bom? Então, o tema continua sendo aliança. Deus fez o acordo, o pacto, né? Ok. Sim. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, aliança, ele está citando a aliança com Abraão, não é? A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar. Qual a lei que vem 430 anos depois de Abraão? A lei do Sinai. Que é o que a gente do episódio anterior. Os 10 mandamentos. A lei do Sinai. Então ele está dizendo, a lei do Sinai, ela não está anulando a aliança feita com Abraão. Sim. Ela não está anulando, embora você esteja achando que sim. Sim. Ela não está anulando a aliança feita com Abraão. Ou seja, os padrões da aliança com Abraão permanecem até... Sempre. Sempre. Ele fala, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Sim. Deus não cancelou a promessa de graça feita com Abraão. Ele falou assim, gente, com Abraão foi de graça, tal, foi um negócio que eu fiz com ele lá, mas agora com vocês vai ser diferente, aqui mudei as regras, agora vai ser assim. Então ele falou, não de modo algum. De modo algum. Porque se a herança provém da lei, a herança aqui, vida eterna, né? Sim. Se a salvação provém da lei, já não decorre da promessa de Deus. Né? Já não seria pela graça. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então ele está dizendo assim, olha,
Se depender da lei, aí não depende da promessa, depende do teu mérito, de você que fazer o que está pedindo para fazer. E a gente está falando aqui desde o início da série que o problema do pecado é você querer fazer do seu jeito. Exatamente. É você achar que é você que resolve. Exato. Você né? que resolve. É você que resolve. Isso. Então aqui Paulo falou, não é você que resolve. Então, olha só que interessante. A gente tenta fazer as coisas do nosso próprio jeito, aí surge o pecado. Aí a gente fica tentando fazer as coisas do nosso próprio jeito e vai dando errado o tempo todo. Deus fica tentando corrigir, Deus fica tentando arrumar. Chega a um ponto, que é exatamente esse ponto do Sinai aqui, que fica claro que a gente não consegue resolver do nosso jeito. Então a gente fala assim, então tá bom, Deus, fala o seu jeito que a gente faz. Então você percebe que agora tem uma mudança de entonação? Antes eu fazia minha vontade e pronto. Agora eu já entendi que fazer minha vontade não está dando certo. Então eu faço o que Deus está mandando fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Mas ainda... Entendeu? A roupagem é religiosa. Isso. A roupagem é religiosa. Não, eu estou fazendo o que Deus está mandando. O tom muda, né? Ali a intenção por trás muda, porque uma é a intenção de rebeldia, agora tem a intenção de estar junto ali, mas eu vou fazer do meu jeito. Mas no fim eu quero mérito por ter feito. Exato. Eu fiz, tá? Sim. O senhor falou, eu fiz. Sim. Que se grife, que se escreva e que se registre. Isso. E eu fiz. E o senhor fica me devendo, porque eu fiz. Isso. O senhor mandou, eu fiz. Tá vendo? Percebe que... Olha o perigo. Olha o perigo. Não é? Quando você pensa que o negócio vai melhorar, a gente complica mais o negócio. Aí, a pergunta é a seguinte. Então, gente, se a promessa é que salva, para que a lei do Sinai, então? Se a lei não veio para mudar nada do que tinha falado para Abraão, deixasse correr a vida como seguia com Abraão. Sim. Não é? Sim. Engraçado que Paulo faz essa mesma pergunta no próximo verso. É bem lógico, inclusive. É Paulo que pergunta. Paulo fala assim, ó. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei, então? Então, para que serve? Para que serve? Aí ele explica. Ele diz que a lei foi adicionada por causa das transgressões. Ela foi adicionada por um período. Ainda fala até quando que ia durar. Opa, peraí, irmão. Opa! Muito importante, vamos ler devagar. Importante. Foi adicionada, ou seja, ela não era dali. Não, a aliança que está valendo é de Abraão, de graça. Isso. Não é? Aí Deus tem que acrescentar. Faz um parágrafo novo aí. Acrescenta. Por quê? Por causa das transgressões. Porque o povo era escravo, endurecido, o povo não tinha condições de entender, o povo estava vivendo muito tempo sobre a influência cultural do Egito. Então o povo eles não conseguiam, e Deus está chamando eles para ser sacerdotes, como uma nação de sacerdotes. E outra coisa, Júnior, até esse momento aqui, Deus não deu um código moral para o homem de maneira tão ali descritiva, entendeu? E ele nem tinha dado de modo escrito. Pela primeira vez de modo escrito. Exatamente, primeira vez de modo escrito. E ele escreve com a mão dele. E pela primeira vez de modo coletivo. Então. Certo? Até aqui, só queria lembrar um negócio. Adão e Eva, que tiveram acesso ao jardim, que tiveram acesso direto a Deus, que falavam diretamente com Ele, etc. Adão e Eva, que foram criados perfeitos, pecaram. De lá para cá, como é que você acha que a condição do homem ficou em termos de fazer o que é certo? Não, foi degradando. Foi degradando num nível tal que nós estamos aqui já dentro de um contexto que tem escravidão, dentro de um contexto que coisas terríveis aconteciam. É isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Então o povo está com hábitos cruéis, está com trejeitos... Cruéis, é isso mesmo. Maldosos. Espírito de vingança e tal. E está incrustado no coração. Por exemplo, isso que eu falou, espírito de vingança. Tá ali. Entendeu? Quando um cara tinha espírito de vingança na época de Adão e Eva, esse cara virava nota da Bíblia, que é o caso de Lameque lá, aquele Lameque mau. Sim. Lembra? Sim. Que ele era espírito vingativo? Sim. Esse cara ele entra na história como um exemplo de coisa ruim. Na época do povo aqui, o espírito que ele tinha lá já estava em todo mundo já. Aí Deus tem que endurecer. Por exemplo, imagina que você tem um filho, ele é criança. Certo. Com criança não dá para você chegar e falar assim, ó, filho, por causa dos princípios éticos relacionados por toda a humanidade, pela história, seria bom que você não fizesse dessa forma. Você não pegasse a gilete do papai. Seria bom que você não pegasse a gilete do papai. Por quê? Porque
indica todos os princípios e normas de conduta das pessoas, que não seria bom que isso ocorresse. Né? Eu espero que você... Pode causar uma hemorragia, filho. eu espero que você não faça isso da próxima vez, que você entenda que não é assim que é para fazer. Funciona com a criança? Não. Não. Então o que você faz com criança? Você fala assim, não pega. Isso. Por que você fala não pega e pronto, acabou? Depende da criança, Júnior. Porque tem criança que você fala, não pega, e ela não vai pegar mais. Mas tem uns pequenos capetinhas. Tem uns pequenos. Não, e ela vai pegar um negócio... Você tem que quase que amarrar a criatura para não pegar aquilo E ela ali. vai pegar um negócio que fere, né? É. Que fere. Vai fazer mal para ela. Então você não vai ficar com conversa. Você vai ficar com conversa com a criança? Não. Você vai falar, não pega, me dá aqui, tira da mão dele. Isso. É ou não é? Não dá tempo aqui de ter conversa. Sim. Era assim que estava o povo lá no Sinai. Já viu aquele meme do garotinho que passa correndo com a faca na mão? Let me see what you have. No! E aí, Júnior, Não dá. Com alguma criança você tem que falar assim, ó. Então o que Deus fez no Sinai? como você fala não, filho? Quando você fala não! Isso. Então o que Deus fez no Sinai? Deus fez não. Exatamente. Não faz isso. Não é para matar o outro. Se você fizer, tá bom. Vocês não estão entendendo. Eu estou falando que não é para matar o outro, estremecendo a terra, fumegando a montanha, com gangô de trombeta. Tanto que foi difícil deles entender que Deus falou assim, não está entendendo? Quem matar alguém será morto. Vocês não estão entendendo. Vocês vão ser apedrejados se matar alguém. Sim, exatamente. Sabe o que era para acontecer? Nossa, Deus, mas apedrejar não é muito ruim esse negócio? Era para causar isso. Era. Mas o coração está endurecido. O que causou? Tá bom, então a gente apedreja. O que o senhor falar, faremos. Vocês não estão pegando a essência. Vocês não estão pegando a ideia. Em vez do cara falar assim, Vocês não estão pegando a ideia. não é para matar. Ele pensou assim, então eu consigo matar se for para pôr apedrejamento, se o cara tiver matado alguém. Se o cara transgrediu, então eu posso matar. Então quando alguém mata alguém, agora é a hora, gente. Opa, chegou. Pedra para que te quero. Vamos lá. É disso que Deus falou. Gente, vocês não estão entendendo a essência. Nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui. Vamos juntar para fazer a vontade de Deus aqui. Cada um pega uma pedra grande. É isso. Eles ficaram assim. Deus falou, eu endureci porque vocês iam matar de qualquer jeito. Eu estou falando, não é para matar. Sim, sim. Então, quem matar será apedrejado. Era para eles falarem, nossa... Só que do jeito que você está falando aqui, que é um jeito interessante, interpretativo, pode parecer que Deus foi pego de surpresa. Puxa, eu tinha um plano, pedi para eles não fazerem, eles estão fazendo agora, o que eu faço? Não, o que Gálatas vai dizer, o que Paulo vai dizer em Gálatas é exatamente que Deus já sabia que a gente não ia conseguir, então ele já faz uma adição. Ele adiciona ali. Adiciona, não quer dizer mudar, não quer dizer mudou os parâmetros, só adicionou um negócio para nos ajudar. Quando a gente fala adicionar, é porque os 10 mandamentos, a lei de Deus, ela é eterna em sua origem, não é isso? É verdade. Muito bem, vamos lembrar disso aqui. Ela é eterna. O que está escrito lá em Romanos 5? Romanos capítulo 5, verso 13. A lei de Deus não apareceu no Sinai. Os 10 mandamentos não aparecem no Sinai. Não. Eles aparecem daquela forma no Sinai. Na verdade, sim, já existe. Escrito na pedra, daquela forma. Não aparece escrito, né? Você não vê em nenhum momento ele sendo falado com aquelas palavras, mas você vê que os padrões já existem há muito tempo. Tanto que eles são seguidos. Por exemplo, a guarda do sábado ela não acontece por causa dos 10 mandamentos. Ela já acontece. Antes já acontece. Muito antes. As pessoas já vêm guardando o criação, a gente sábado. até falou isso. Começa na criação. É isso. Então, matar está errado há muito tempo. Há muito tempo. Quando Caim... Quando acontece o primeiro assassinato, Já tá Deus errado. vem e fala que isso está errado e dá uma punição para Caim. Antes do Sinai. Antes do Sinai. Né? Então as pessoas já sabem que roubar é errado, elas já sabem que matar é errado, elas já sabem que tem que ter um dia para descanso, elas já sabem um monte de coisa. A lei já estava lá. Honrar o pai e mãe já sabe também, porque no período patriarcal, Sim. né, o pai era honrado mesmo. Isso. Eram eles que geriam a sociedade. Então, assim, a moralidade, vamos dizer assim, né, que Deus quer imprimir no homem, já está há muito tempo revelada. Sim. O homem já sabia. E no céu tem transgressão de Satanás. Vamos ler aqui. Vamos ler. Romanos, capítulo 5, verso 13, diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, se levou em conta o pecado em algum lugar, é porque tinha lei. Tinha lei. Porque tinha lei. Capítulo 4, verso 15 diz, porque a lei
suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Uma transgressão. Romanos 4,15. E, então, se houve transgressão no céu, Tinha lei. Tinha lei. Se houve transgressão no Éden, tinha lei. Só que... Se houve transgressão depois disso, quando Abraão mente, por que a gente sabe que está errado, se não chegou ainda o tal do falso testemunho no Sinai? Porque já estava lá. Sempre houve isso. Sempre houve isso. O que Deus fez foi Apresentá-la de uma forma dura agora. imprimir. Imprimir, não. E ele apresentou agora por causa das transgressões, porque o povo não tinha condição de entender. Sim. Não tinha condição de entender. Não é? Então, veja só. Volta para Gálatas 3:19. Sim. Qual, pois, a razão de ser da lei? A lei do Sinai. Aqui estamos tratando a lei do Sinai. Sim. Para que ela serve, então? Já Foi que... adicionada por causa das transgressões. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente no singular. Opa! A semente A semente que a gente está falando aqui. lá de Eva, que ele prometeu. Isso. Esse descendente é Cristo. Então ela foi adicionada. Agora tem um detalhe. Opa, tem um detalhe. Tem um prazo aqui. Não é que a lei foi adicionada. Esse jeito da lei, esse jeito duro de ser, é que foi adicionado. E esse jeito duro deveria durar até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Então, esse jeito duro do Sinai, esse jeito duro, ele deveria existir até que viesse o descendente. Até que viesse. Por quê? Porque o povo não estava entendendo. Porque o povo não ia conseguir. Aí alguém está ouvindo agora e está falando assim, então tá vendo? Então até o descendente, até Jesus. Depois de Jesus não tem mais lei. Ah, exatamente. É aí que está. Por isso que a gente está falando disso aqui. Porque realmente você pode achar que a lei, então, é abolida. Isso. Não é? É. A lei é abolida. Mas não. Não? Não. Então é o seguinte, Diego, a lei, ela já existia. Ela existia sempre. Só que como o povo não entende a lei, Deus tem que apresentá-la de formas diferentes. Sim, ele só está desenhando. E no Sinai ele apresenta a mesma lei que sempre existiu de formas diferentes. E agora de uma forma dura. Veja um texto interessante que a gente precisa ler para mostrar isso. Vamos ler aqui um texto de Patriarcas e Profetas, página 261. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. E se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus, e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. E se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade de instruções adicionais dadas a Moisés. Então perceba, desde lá do começo, Deus já está ensinando o que é certo. Já. Só que aí a gente falha. Aí Deus vai lá e dá uma endurecidinha, né? Vamos aqui, para você entender que o negócio é sério. Circuncisão, para marcar que vocês são da minha descendência, para marcar que daí vai sair o Messias, para marcar que vocês são o meu povo. Aí continua vacilando. Aí vai para o cativeiro do Egito. Aí Então Deus tudo está tira de acontecendo lá. porque o povo está vacilando. Exatamente. Aí ele não cumpre o que tem que cumprir. Aí Deus vai dar o... E a gente está contando isso desde lá, do Babel e tudo. E perceba que o texto diz aqui, Júnior, que não era para ter os 10 mandamentos. Não precisava. Não era para ter. Não precisava, ele foi adicionado. Por isso que Paulo fala a mesma coisa aqui. Mas por causa da nossa transgressão, Deus teve que adicionar. Deus teve que adicionar. Certo. Só que aí você comentou aqui com a gente um negócio muito interessante. Você falou que tem um prazo aí. Tem um prazo. Porque ele adiciona a lei de forma endurecida. Mas é um de prazo jeito negativo. Mas é um prazo de validade? É um prazo desta forma endurecida. É um prazo de tonalidade ou de validade? Não, é de validade, mas é um prazo de validade para a forma, Ok. não para a lei. Explica isso para a gente aí na Bíblia. Vamos lá. Entendi. Diz aqui, vou ler o verso 19. Qual, pois, então, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Então, e foi promulgada por meio de anjos.
pela mão de um mediador. Então, Júnior, foi feita uma promessa. Sim. No meio do processo para o cumprimento da promessa, Foi Deus dando errado, teve o que povo foi- adicionar uma lei para segurar o povo. Para segurar o povo. Só que aí vai chegar um momento em que a promessa é cumprida. E chega a semente, o descendente. E aí no verso 21, não é? Nós vamos ler o 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Essa lei que é adicionada ela não é contrária à promessa, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ele está dizendo assim, ó, a lei que foi promulgada no Sinai, ela não traz salvação. Ela só mostra o castigo. Sim. Ela só fala que vocês estão duros. Sim. Ela só mostra que vocês estão errados. A lei que foi promulgada no Sinai, ela só condena. A lei condena. Isso. Não tem na guarda da lei maneira de você alcançar salvação. Maneira de você alcançar salvação mesmo dos seus Sim, problemas. Através da lei, não. A lei não é dada como se fosse faça isso e então você vai ser salvo, então vai dar Isso. tudo certo, então a promessa se cumprirá. Não, ela não tem essa função. A lei é não faz, não faz. Como faz não para criança, não faz. Não faz. Não faz. Mas Deus não queria que fosse assim para sempre. Deus não quer falar assim para sempre com a gente. Sim. Deus não quer falar não faz para sempre. Ah, não quero nem te explicar, porque você não entende. Não. Ele fala assim, ó, quando o descendente chegar, eu vou pessoalmente aí, você vai ver a minha vida, e aí você vai entender. Quando você olhar para a minha vida, e quando você vê que eu morri na cruz, e eu não merecia ter morrido, e quando você vê eu tratando os transgressores, aí você vai falar assim, é isso? É isso. Quando você vê aquele que de verdade vai ligar o céu com a terra e vai ligar-se com os seus irmãos e vai agir assim. Que eu amo, você vai ver que o amor é que é o... Na que é o- terra, É. restaurando completamente aquilo que foi desligado em todas as alianças, você não vai mais precisar depender disso Pra para guardar. poder acertar. Você vai acertar porque você vai preferir. Você vai acertar porque você vai... É outra coisa, você está seguindo outro paradigma. É, você vai seguir outra coisa. Na hora que Cristo viesse, Cristo ia morrer na cruz, você fala assim, é assim? É assim. Então não é para ficar apedrejando e tal, não. Eu falei para apedrejar porque era para você entender, porque você não estava entendendo. E quando Jesus chega, a gente está num nível tal de guardar a lei que a gente inventa regra que não tem. É, regra que não tem. Nós inventamos regra que não tem. Mas ele não está abolindo a lei, porque a lei é eterna. Tanto que no Sermão do Monte ele tem que avisar. Ele fala, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Vocês vão pensar, porque o que eu vim revogar foi eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir, na verdade, Jesus o que eu deixa isso bem sou, claro. o que eu sou é o cumprimento da lei. Isso. O que eu sou é o cumprimento da lei. E se a sua justiça não exceder em muitas dos escribas fariseus, eles estão na letra da lei. É, exatamente. Eles estão achando que a lei salva. É surreal. Deus vem e dá a lei para corrigir a gente e a gente começa a fazer lei. É igual... Achando que é por isso que vai. Ah, Deus falou que tem lei, então vamos fazer nossas leis também e tal. A gente vai botando o dedo podre em tudo. Vai desmanchando. Vai desmanchando tudo. Vai desmanchando. E aí, quando Jesus vem, ele corrige isso. Ele corrige o modo de guardar a lei. Exatamente. Diego, então é o seguinte, cara. A lei, no Sinai, ela foi Deus endurecendo, porque precisava. Tanto que o próprio Paulo explica que ele continua, ele fala assim, ó, no verso 24 de Gálatas 3, ele fala, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, ao descendente. Vocês não iam chegar lá. O que é raio, Júnior? Eles não iam chegar, Diego. Se eles fossem transgredindo, eles não iam chegar. Sim. Não iam chegar. Não ia Vocês chegar. estão muito ruins, vocês não vão chegar. Não ia ter. Eu já mandei dilúvio uma vez, vocês não vão chegar. Então, para vocês chegarem, eu vou ter que fazer um aio. O aio, a palavra aio aqui, é pedagogos. Pedagogos. Traduzido como pedagogo hoje. Olha aí. Mas não é um pedagogo hoje, porque o pedagogo ele estuda pedagogia, né? Sim, sim. Ele é alguém que estuda. Na verdade, o pedagogos, ele era um escravo que a família abastada tinha, que dava disciplina para o filho. Ah, olha só. Tanto que há pinturas aí, não é? Achados arqueológicos que retrata o aio, o pedagogos, uma vara na mão. Olha aí. Ele era o disciplinador. O disciplinador. O disciplinador. Então ele é usado para que o povo possa chegar lá no final. Com dor, com vara. Ele na disciplina. Na disciplina. Na disciplina. Então, aconteceu com a lei no Sinai, foi a disciplina, por isso que Deus aparece com trovão, lá aqui vocês não passam e tal, vocês não entendem. Sim, sim. Só assim, então vocês vão fazer assim.
Então, Vocês são o aio que conduziu a fim de que fôssemos justificados pela fé quando chegasse o descendente. então não era pela lei, eu não sou justificado pela lei, é pela fé. Não, Deus criou... O descendente é quem vai me justificar. Exatamente. Só que para eu chegar até lá, por causa da transgressão do pecado, precisava de uma disciplina para ir conduzindo. Isso, mas tendo vindo a fé, verso 25, já não permanecemos subordinados ao aio, ao disciplinador, que era a lei do Sinai. A varinha sai de cena. Varinha sai de cena. Ou a rodinha para você aprender a andar de bicicleta. A rodinha para andar de bicicleta. A lei era a rodinha. O povo não sabia andar de bicicleta, se tentasse andar de bicicleta ia cair e machucar. Aí Deus colocou a rodinha. Deus pôs rodinha. Rodinha que senão vocês não chegam. Mas o objetivo não era que a gente ficasse andando de rodinha, que nem criança. Não, o objetivo é que tire a rodinha. Mas que vocês continuem na bicicleta. E a gente tem isso, Júnior, sendo dito exatamente isso que você está falando aí, sendo dito em Jeremias 31. 31. Estamos lá atrás ainda, não chegou o descendente ainda. Não. Está avisando que o descendente vai chegar. Voltamos. É que Paulo está explicando que já tinha chegado. Só para o pessoal acompanhar a gente aqui e não se perder, nós saímos de Êxodo, fomos para Deuteronômio, de Deuteronômio fomos para Gálatas, de Gálatas voltando para Jeremias, só para você ver que está tudo junto. Está tudo junto. E aí tem uma profecia de Jeremias que diz assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, Júnior. O aio. Tomou pela mão que nem Tomei criança. bem, que nem criança, porque vocês não conseguem. Vem cá. Eu fiz aliança Fica naquele junto. dia, fica junto, que vocês não iam conseguir. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A bicicleta continua. Mas sem rodinha agora. Olha o verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ninguém vai precisar ficar mandando. Você vai seguir a Cristo, porque você vai preferir no dia que chegasse o descendente. Exatamente. No dia que vocês entendessem isso, vocês vão perceber que a lei do Sinai foi o aio, foi o disciplinador que levou até Cristo. Mas quando Cristo viesse, essa lei sairia da pedra Isso. e Viria iria para pro o coração. A lei não some, a lei não desaparece, a lei não é abolida. Ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser um ato de amor e reação a esse Deus que veio aqui nos salvar. Aceite esse Deus que está te chamando, porque o descendente já veio e ele quer que você tenha a alegria de participar do reino de Deus, seguindo aquilo que ele diz.